pode se assentar. Irmãos, nunca deixe de contar os feitos do Senhor. Nunca deixe de contar os feitos do Senhor. E eu já testemunhei aqui uma vez, irmãos, que eu deixei algo passar em branco. 20 anos depois, o Espírito Santo, eu passando no mesmo lugar, eu fui cobrado. E aí eu percebi, eu fui ingrato. Porque as coisas de Deus, elas vêm acontecendo na nossa vida e a gente vai aceitando bem e vai esquecendo de testemunhar e de glorificar o nome do Senhor. Testemunhe, glorifique o nome do Senhor por todos os feitos, em nome de Jesus. Amém? Agora eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia. No livro de Gênesis, capítulo 26. Obediência em tempos de crise. Ali está de 15 a 21, mas vamos começar do 12? Vamos começar do 12. Gênesis 26, a partir do 12. Diz assim a palavra do Senhor. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Sitna. E partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Por enquanto só até aqui. Feche seus olhos. Deus eterno, graças te damos por mais essa oportunidade. Senhor, toma a frente, toma o primeiro lugar. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento para a edificação da tua igreja. Desde já te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz. Que o teu Espírito Santo tenha total liberdade em nosso meio. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, era um momento difícil. Se a gente for lá no início do capítulo 26, vai dizer que fala que havia uma fome muito grande, como houve também com Abraão. Então Isaque, filho de Abraão, estava vivendo um momento de crise, de muita fome na região. E a opção melhor, na visão humana, era ir para o Egito. Porque no Egito havia o rio Nilo, então havia água. Mas Deus chega para Isaque e faz uma promessa. Olha que Deus fala para ele no versículo 4. No versículo 3 primeiro. Vamos do 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças o Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a
tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Aí o 4, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Deus faz uma promessa, ó, fica aqui, que eu vou te abençoar aqui. Mas a lógica humana, irmãos, ali não tinha muito o que fazer, ele estava vivendo uma crise. Mas Isaac, ele obedece, ele permanece. E a palavra diz que naquele mesmo ano, ele semeou 100 por 1. E aí o que começaram a fazer? Olha, vamos tampar os poços dele, porque ele está prosperando. E ele continuou prosperando. Aí o rei chega para ele e fala, olha, você está ficando muito poderoso, você precisa sair daqui. E ele sai de Gerar e vai para o vale de Gerar, 15 quilômetros depois. E ali, ele de novo arma sua tenda e começa a cavar, a desenterrar, desentulhar poços que o seu pai havia cavado. E a palavra diz que ele, desentulhou um poço, os pastores de Gerar chegaram, olha, esse poço é nosso. Cavou outro, olha, esse poço é nosso. E aí começou a haver contenda entre eles. E com esse texto, irmãos, eu quero compartilhar algumas lições para a nossa vida. E a primeira lição que eu quero compartilhar com a igreja, diz assim, Isaac desistiu das contendas, mas ele não desistiu das promessas de Deus. Veio a primeira contenda, ele deixou o poço e foi abrir outro poço. E deu problema de novo, e ele largou o poço e prosseguiu. Irmãos, a gente precisa entender algumas verdades sobre contendas. A Bíblia, irmãos, ela fala muito. E diz assim, olha, as contendas são fáceis de começar e difíceis de terminar. E eu imaginando Isaac ali, contendendo, olha, o povo, os pastores de Isaac, não, esse poço é nosso, e os pastores de Gerar, esse poço é nosso. Como terminaria essa situação? A confusão estaria generalizada, concorda? Para você terminar uma contenda, não é tão simples. Começar é muito fácil. A Bíblia, irmãos, compara como uma represa que é furada. Quando a água vem, quem segura as águas? Não é assim quando abre aqui a represa que tem aqui em cima? Alguém consegue ir lá e parar as águas que estão descendo? Não consegue. Então as contendas, elas são fáceis de começar, mas muito difíceis de terminar. Ela necessita de um instrumento para se materializar. Olha que Provérbios 26:20 fala. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Justamente o que Isaac faz, irmãos. Ele não coloca lenha naquela fogueira. Mas se ele chega e dá o aval, esse poço é nosso, nós cavamos, ele é do meu pai, por direito ele é nosso. Ia incrementar muito mais a confusão ali naquele lugar. E ele prossegue. Não colocou lenha. Não abraçou aquela causa de contenda, de confusão. Talvez alguém disse, eu acredito que alguém tenha falado, pô, mas Isaac vai deixar isso para lá? Você já ouviu assim, diante de um conflito, alguém sempre dá uma opinião para colocar mais fogo na fogueira, mais lenha na fogueira? Mas você vai deixar isso para lá? Você não vai fazer nada?
Isaac tinha uma promessa de Deus para a vida dele. E ele abriu mão daquele poço, daqueles poços. A Bíblia fala que contenda é algo que Deus abomina. Provérbios 6, do 16 a 19. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Irmãos, é algo muito grave. E no decorrer da nossa vida, irmãos, nós passamos por alguns conflitos. Mas nós somos pacificadores. Nós não alimentamos a contenda. Imagina só, talvez a revolta de alguns, mas a gente vai deixar esse poço de mão beijada? Talvez tenha chegado a um irmão: vamos deixar isso para lá não, vamos tentar. Mas a ideia de Isaac em todo tempo, irmãos, era não se envolver numa contenda. E ainda prosseguindo sobre contenda, é definida como uma carnalidade, falta de maturidade espiritual. Havia seguidores, 1 Coríntios 3, do 3 ao 7, fala sobre seguidores de Paulo e seguidores de Apolo. Irmãos, eles estavam entrando numa contenda por algo, irmãos, que era falta de maturidade espiritual. Mas isso pode acontecer com a gente, irmãos? Faltar maturidade espiritual e a gente contender, se desentender. Paulo foi bem firme, entrou e falou: olha, o fundamento é Cristo. O fundamento não é Paulo, não é Apolo, é Cristo. Um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Cristo. E às vezes, irmãos, nos comportamos dessa forma. Uma palavrinha aqui, outra ali, a gente acaba se irritando. Irmãos, o nosso fundamento é Cristo. O nosso fundamento sempre será Cristo. E normalmente, irmãos, essas contendas são por motivos fúteis. Coisas que poderiam ser relevadas. Isaac relevou um poço que era algo muito precioso para aquela época. Irmãos, não tinha como manter os animais e as pessoas sem água. Era muito precioso, mas ele não contendeu. Hoje, nós entramos em contenda por coisas muito fúteis, coisas muito bobas que poderiam ser relevadas. O que Isaac entendeu? Eu não vou perder tempo contendendo, eu vou abrir outro poço. Sabe o que eu quero te dizer, irmãos? As contendas têm parado a nossa vida espiritual. A gente não pode não há tempo para ser perdido com contendas. Irmãos, nós temos vivido uma época, um tempo que irmão não está falando com irmão, porque um gosta de apoiar os candidatos da direita, o outro da esquerda. Irmãos, quando eu perdi meus documentos, estava tirando carteira de motorista novamente, eu conversando com o senhor, ele, aniversário do meu pai, mas eu não vou lá na casa deles não, porque meu irmão mora lá, e ele é do partido tal, e eu não gosto. Irmãos, não é porque o seu irmão pensa diferente, eu tenho que entrar numa contenda. Cada um pensa diferente, mas nós pensamos idênticos em Cristo. Em Cristo nós não podemos ter pensamento diferente. Mas ponto de vista, irmãos, entrar numa contenda
é perder tempo. Isaac entendeu exatamente isso. Não posso perder tempo contendendo com os pastores de Gerar. Eu vou abrir outro poço. Se esse é deles, eu abro outro. Porque Deus tem uma promessa na minha vida. Conflitos, irmãos, é normal. O que não é normal é paralisar a minha caminhada por um desentendimento. Não é normal que eu pare, que eu desanime, que eu fique em casa, porque alguém pensa diferente do que eu penso. Os pastores de Gerar e os pastores de Isaac estavam já contendendo. Isaac botou um ponto final. Deixa, nós abriremos outro poço. Nós prosseguiremos. Porque ele poderia ficar ali naquela contenda, reivindicando um direito por muito tempo. Mas ele sabia que Deus tinha para a vida dele. Eu quero te dizer, irmãos, as contendas são facinhos de arrumar, mas não perca tempo nisso. Se Isaac abriu mão de um poço, que era equiparada a ouro naquela época, encontrar água, irmãos, era algo muito valioso. Ele deu o poço de mão beijada, mas ele prosseguiu a caminhada dele. Você está disposto a prosseguir, meu irmão? Pergunta a pessoa que está do seu lado. Está disposto a prosseguir? É bem possível que você tenha algum desentendimento no decorrer da sua caminhada, mas não será motivo para você parar. Amém? Está disposto a prosseguir? Senhor, eu quero prosseguir. Me ajuda, Senhor, a entender o meu irmão. O meu irmão não é obrigado a pensar exatamente como eu penso. Sabe por quê? Porque nós vamos morar no céu. E eu não quero ter contenda com meu irmão aqui. Eu não quero ser motivo ou responsável por impedir a entrada do meu irmão no céu e impedir a minha também. Não sejamos motivo, irmãos, de parar a vida espiritual de ninguém. Glória a Deus. Amém, irmãos? E aí, irmãos, prosseguindo, o apóstolo Paulo disse o seguinte, olha, ele fala a Tito, primeiro ele fala a Timóteo. Naná, coloca para mim, 2 Timóteo 2, 23. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Irmãos, se você sabe que falar de política no meio da sua casa, da sua família, vai dar problema, evita. Você pode evitar? Se você sabe que vai falar do Flamengo e vai desagradar o pastor Marcos, pastor Zé Ricardo, pode falar, irmão, não tem problema nenhum. Mas às vezes, irmãos, tem ambientes que a gente tem que saber exatamente o que está falando. Eu tenho a minha opinião em muitas coisas, mas não é por isso que eu tenho que sair falando em todos os lugares, porque tem pessoas que pensam diferente. Pode ser motivo de uma contenda, pode ser motivo de um aborrecimento. E às vezes isso no setor de trabalho é muito ruim. Então Paulo diz a Timóteo, rejeita essas questões. Olha o que ele diz a Tito. Tito 3,9. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Então o apóstolo Paulo ele orienta Timóteo e orienta Tito. Irmãos, tem discussões que não chegam a lugar nenhum.
é só perda de tempo. Só perda de tempo. Eu sou de Apolo, eu sou de Apolo. Irmãos, que se levar aqui? Ia levar a salvação? Não. Às vezes agimos da mesma forma. Nós somos de Cristo. Esse é o nosso fundamento e ponto final. E às vezes, né, irmãos, eu já presenciei muitas discussões dentro de ônibus, quando eu trabalhava no centro do Rio. Porque um falava uma coisa, outro discordava. Irmãos, tudo coisas inúteis. A nossa caminhada, ela precisa avançar. E não são contendas que vai nos parar. Amém, irmãos? Vamos seguir. Deus tem uma promessa para a nossa vida. Eu creio. Segundo, Isaac, ele creu que mais tinha o Senhor para dar a ele. Irmãos, olha o que ele faz. Ele abre mão dos poços, mas ele sabia que Deus tinha algo muito grande, tinha uma promessa de Deus para a vida dele. Na visão natural de um homem natural, perder um poço, irmãos, que um homem natural mais detesta é tomar prejuízo. Já tomou algum prejuízo na sua vida? Irmãos, para o homem isso é terrível, tomar um prejuízo. Então, na visão do homem natural, Isaac tomou um prejuízo muito grande. Mais vários prejuízos. Mas na visão do homem espiritual, ele sabe o seguinte: mais tem o Senhor para me dar. Aquilo que o homem natural vê como perda, o homem espiritual não vê como perda. Ele vê como um ganho. E olha o que é o seguinte, no versículo 22, Gênesis 26, 22. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Irmãos, mais tem o Senhor para nos dar. Quando Deus tem uma promessa para a sua vida, e você obedece, não existe prejuízo. Ainda que alguém chegue e fale, você vai deixar. Isaac estava mais interessado nas promessas de Deus para a vida dele. Porque a promessa de Deus, ela se cumpre na nossa vida, irmãos, quando há obediência. Não é um poço que vai impedir as bênçãos do Senhor. E aí, irmãos, olha o que acontece. Ao perder a posse temporária dos primeiros poços, Isaac ganhou paz e o reconhecimento de que sua provisão vinha de Deus e não do seu esforço em lutar. Irmãos, ele entendeu, é Deus, tudo que eu tenho, aquela prosperidade, era Deus que dava a ele. Não é porque ele estava lutando para ganhar poços. A gente precisa entender isso. Se você perdeu algo hoje, ou tem perdido algo, irmãos, aguarda. Deus tem algo muito melhor para a sua vida. Demorei, mas eu aprendi essa lição, irmãos. Aprendi essa lição. Deus tem algo muito melhor para a nossa vida. Um homem espiritual, um homem que obedece a Deus, ele não tem prejuízo. A nossa visão espiritual é: Deus tinha um poço muito melhor para Isaac. Um poço sem contenda. E ali ele teve paz, ele descansou. E os inimigos viram que não adiantava ficar entulhando poços. Não adiantava. É assim que Deus é com a sua vida, irmãos.
Deus tem algo melhor. Você crê que Deus tem algo melhor para a sua vida? Às vezes a gente perde um emprego, a gente fica sem entender. Talvez, né, no primeiro momento, Isaac pode ser que ele tenha pensado: poxa, Senhor, eu te obedeci e agora estou tendo esses conflitos aqui. Mas não, irmãos, o poço de Reobote era o poço que Deus queria para ele. E ali ele pôde acampar. Houve crescimento. O que Deus tem para a sua vida, irmãos? Poço de Reobote. E eu preciso crer. Isaac agiu exatamente. E ali ele ficou. Não foi fácil. Mas ele permaneceu. E a terceira lição: a obediência é a chave que abre a porta para a entrada das promessas de Deus. Irmãos, ele simplesmente obedeceu. Ele poderia ter falado: não, mas lá no Egito eu tenho muito mais. O meu povo, aquele grupo que estava com ele, teria condições melhores na visão humana. Mas ele simplesmente obedeceu. Olha o que acontece já no final. No Gênesis 26, do 26 ao 28. E Abimeleque veio a ele de Gerar, com Alzate, seu amigo, e ficou príncipe do seu exército. E disse-lhes Isaac, por que vieste a mim, pois que vós me aborreceis e me enviastes de vós? E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo, que nos não faças mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Irmãos, sabe o que os inimigos fizeram? Reconheceram que Deus era com Isaac. Sabe por quê? Perceberam que poderiam fazer qualquer coisa. Deus continuava fazendo Isaac prosperar. Isaac, irmãos, ele só obedecia. E aqui Deus honra aquele homem que não foi para o Egito, que ele permaneceu, e os inimigos falaram: verdadeiramente, Deus é com ele. A obediência, irmãos, quando nós nos obedecemos, ainda que as circunstâncias sejam difíceis, mas é o aval para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. Talvez se ele permanecesse, se ele fosse para o Egito, seria por conta própria. Sabia que isso tem acontecido, irmãos? Deus diz: olha, permaneça firme. Aí, o Egito parece ser melhor, e alguns optam em ir para o Egito. E quando você desobedece aquilo que Deus tem para a sua vida, o risco é seu. Quando eu desobedeço, o risco é meu. Quando eu faço exatamente aquilo que Deus não me mandou fazer, o risco é meu. Eu assumo aquela responsabilidade. Eu assumo o risco do que vai acontecer na minha vida. Agora, quando eu obedeço, irmãos, é a partida para que as promessas de Deus se cumpram. E Deus honrou Isaac ali. Gerar, Vale de Gerar, Berseba, aonde ele esteve, Deus honrou a vida dele. Mas ele estava disposto a obedecer.
Irmãos, e só a obediência, ela nos faz alcançar as promessas de Deus. E às vezes nós temos um pouco de dificuldade de obedecer, porque contraria as nossas vontades. Eu obedeço porque eu sei que Deus tem sempre o melhor para a minha vida. E quando a gente aprende isso, irmãos, os conflitos vão diminuindo. Contender com Deus, irmãos, não tem como. É para ficar em Gerar. Irmãos, permaneça em Gerar. Aguarde. Tenha paciência. Não se precipite. Era momento de crise. Mas quando Deus, irmãos, age na nossa vida, é independente das circunstâncias, pode estar em crise ou não. Isaac prosperou numa época em que, humanamente falando, não tinha como prosperar. Ele confiou. E eu creio, irmãos, que Deus tem promessas para a sua vida. Como tem para a minha vida. Mas como eu estou lidando com as promessas de Deus? Como eu estou aguardando? A palavra diz que ele colheu 100 por 1 no mesmo ano. Mas poderia ter levado mais tempo. Mas isso não significaria que Deus não estava com ele. Às vezes a promessa tem demorado um pouco na sua vida. Mas isso não significa que você está abandonado. Ainda que o Egito pareça a melhor opção, eu te convido a permanecer em Gerar. Eu te convido a permanecer no vale de Gerar. Quando a gente ouve falar vale, não é tão bom assim, né? Mas, irmãos, Deus estava com Isaac ali em todo o tempo. E a gente vê muitos indo ao Egito. Mas não é o que Deus tem para a nossa vida. É colocar diante de Deus, Senhor, me dá mais paciência. Os conflitos aqui, existem contendas, mas isso não pare minha caminhada. Que eu possa avançar. Que eu esteja, irmãos, olhando para Deus em todo o tempo. Isaac, ele permaneceu. Ele guardou no coração as promessas de Deus. E esperou. E Deus foi operando na vida dele, na família dele, em todo aquele povo que estava com ele. E é que Deus quer fazer. Operar sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Você está disposto em ficar em Gerar, no vale de Gerar, aguardando as promessas de Deus? Pastor, mas está difícil. Mas eu quero te dizer, aonde você está, é muito melhor. É onde está a bênção de Deus para a nossa vida. Irmãos, e quando a gente caminha com o Senhor, a crise, a situação difícil, fica muito mais leve. E foi assim com Isaac. Será assim com você, comigo? Mas eu não posso desistir. Desista das contendas, mas não desista de alcançar as promessas de Deus para a sua vida. Você pode dizer glória a Deus. Você pode colocar a mão sobre o seu coração e dizer: Deus tem promessa para a minha vida. Deus tem promessa para a minha casa. Tomar posse. Deus tem promessa para a minha família. E essa é a vontade do Senhor, irmãos. Que a sua família seja abençoada. Mas é necessária a obediência. Ainda que os tempos não sejam tão favoráveis. Mas a obediência é necessário para a gente avançar.
em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé, o Ministério Levítico pode estar aqui. Glória a Deus. E às vezes, irmãos, a gente ouve algo da parte do Senhor e a gente fica, será que é de Deus? Será que não é? Com Isaac foi muito nítido. Fica em Gerar, que eu vou te abençoar. Gerar representa para a gente hoje a presença do Senhor. Fica na minha presença e eu te abençoarei. Fica na minha presença. E eu alcançarei toda a sua casa, em nome de Jesus. Ainda que, irmãos, que você esteja com alguma dificuldade, não saia da presença do Senhor. Busque ajuda. Busque ajuda. E ali, quando Deus honra Isaac, e o rei dos filisteus reconhece, Deus é contigo. Isaac, nós queremos fazer uma aliança, porque Deus é contigo. Irmãos, que glória, que você poder ouvir de uma pessoa, Deus é contigo. Seu vizinho chegar e falar, olha, eu gosto de morar perto de você, porque Deus é contigo. Eu gosto de trabalhar com você, porque Deus é contigo. O testemunho de Isaac, irmãos, foi impecável. Diante daquele povo. Nós vamos louvar nesse momento. Você vai estar agradecendo a Deus. Então, Senhor, muito obrigado pela obediência, mas eu quero ainda ser mais obediente ainda. Eu quero prosseguir, ouvindo a tua voz, fazendo a tua vontade.